homens e mulheres. No exercício das nossas experiências na Terra, somos suscetíveis a escolhas imperfeitas, a construções não perfeitas, mas também somos suscetíveis à influenciação dos espíritos amigos, a quem devemos buscar sempre a proteção, e nessa proteção poderemos rever as nossas construções e dizer: não, aqui não está bom, eu não estou contribuindo, acho que eu posso zerar isso aqui, vou desmanchar e vou começar de novo. Estamos abertos, Remy? Eu acredito que sim, Fábio. A gente está sempre aberto a influências de espíritos elevados, né? Naquela máxima de orai e vigiai. Né? Se a gente está sempre nesse processo de observação, através da oração e vigiando nossos pensamentos, certamente a influência vinda até nós é de espíritos superiores, espíritos do bem. Mas aqueles irmãos, infelizmente, que não têm essa vigilância, certamente serão influenciados por espíritos zombeteiros, inferiores, enfim, que querem realmente causar o caos. Né? Mas a gente vê, sim, a respeito, então, até das leis morais contidas no livro de Espíritos, né, sobre a filosofia que nós temos, o modo de viver que nós temos que ter conforme as leis divinas. Nesse modo de viver, a gente tem que estar bem ciente de que a gente, como foi a máxima de Jesus ensinar para nós, fazer ao próximo aquilo que queira que seja feito a nós, baseado nisso a gente tem que sempre fazer o bem. Se a gente quer realmente desejar o bem, se a gente quer o bem para nós, tem que fazer para o próximo. Então a gente não pode realmente julgar, como você falou, do processo de cada um, sobre a limpeza de cada um, sobre ser justo, se vir, receber um dinheiro errado no caixa, sobrou, realmente devolver, achar alguma coisa no chão que não é seu, devolver. Isso cabe a cada um, essa reforma, né? Essa justiça interna consigo mesmo. Se a gente não for justo para conosco, como é que a gente vai querer justiça para com os outros? Como a gente vai querer a justiça dos governantes? A gente tem que fazer a nossa parte para poder deitar tranquilamente. Quando botarmos descansar o nosso sono, botar a cabeça no travesseiro e saber que fizemos bem. E sempre refletimos, né, naquilo que fizemos naquele dia. Se a gente pode ser sempre melhor no próximo dia. E política, isso faz parte do nosso dia a dia. A gente vive nesse mundo. Se a gente faz nessas rodinhas, né, que a gente se encontra de amigos, no bar, na feira, a gente começa a tecer comentários sobre o estado político, sobre partidos, sobre deputados, enfim, sobre os políticos, a gente está fazendo a nossa opinião pública. E a gente gerando essa opinião pública, a gente está também querendo exercer o pensamento e colocar os nossos pensamentos, a gente pode estar influenciando as outras pessoas. Então nós, que somos espíritos, conhecedores da doutrina, da filosofia espírita, em cima das leis morais, a gente tem que tomar parte, consciência de sempre não querer julgar e colaborar, né, com o progresso e o entendimento das pessoas. Eu vejo, então a gente vê que a gente não pode se apegar também a instituições. Que faz a política, que faz ser bem, é a arte de fazer o bem. Então a gente tem que pensar na pessoa e não na instituição. Político, tomar o poder, pode ser os padres através da batina, pode ser os monges. Isso às vezes não vai funcionar, porque ali pode se encontrar também ainda pessoas não preparadas, seja ética ou moralmente. Então a gente tem que observar bem e escolher bem os nossos políticos através do conceito e conhecer. Muitos de nós certamente não se lembram, porque a quem votou na última eleição? Se acompanhou os projetos daquele a qual votamos, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. E isso cabe a cada um de nós. Se a gente quer um político melhor, se a gente quer um Brasil melhor, a gente tem que fazer a nossa parte através desses acompanhamentos. A internet está aí, a mídia está aí para facilitar tudo isso. Então a gente tem que ter esse conhecimento e acompanhar aquele que a gente vai votar, para saber se está fazendo um bom trabalho. Se não está, a gente tem a opção de não votar novamente dele. E sim, fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte e fazer bem feito e poder instruir
que é a missão de nós encarnados, instruir, fazer progredir a humanidade. Então assim a gente vai também ajudando a todos. Complementando o que o Remy estava falando e todos os outros, se observa bastante hoje que as pessoas delegam para os outros a maior parte das coisas que lhe cabem. Então, às vezes é fácil a gente dizer que não aprendeu nada na escola porque a escola não é boa, porque o profissional não é bom, que o país está assim porque os governantes não estão fazendo o trabalho a contento. E aí a reflexão é sempre, nós, eleitores, nós, cidadãos, colocamos os governantes. E os colocamos lá porque nos identificamos com o que eles estavam propondo. Se hoje eles não fazem mais o que eles propuseram, cabe a nós cobrarmos isso. Só que é mais fácil a gente dizer que ninguém faz o trabalho bem, ou como o colega colocou, ninguém presta. Mas a nossa função é cobrar o que foi dito. Só que para que possamos cobrar, nós temos que ter um comportamento adequado. Nós temos que ser coerentes. Então, se eu quero alguém lá que me represente, ou que tenha um ponto, se eu quero uma educação pública de melhor qualidade, eu tenho primeiro que fazer a minha parte, como profissional da educação, como mãe, como pai, como cidadão. Eu tenho que saber isso. Eu tenho que saber como eu estou conduzindo a minha vida, para mim poder chegar e cobrar de alguém alguma coisa. Então, se as pessoas não estão fazendo a sua função direito ou de acordo ou a contento, e estas pessoas estão lá para fazer uma função que nós, cidadãos, corroboramos, nós, cidadãos, temos que tomar uma atitude. Então, volta àquela coisa bem primeira. Nós temos que saber como nós estamos lidando com a situação e com a nossa vida. Qual é o meu comportamento? Eu me permito deslizes? Ou quando eu faço deslizes e percebo, eu volto atrás e melhoro? Ou eu estou usando aquele pensamento de para mim tudo bem, mas para o meu próximo não? Porque é fácil botar o dedo para lá, para o outro, mas a setinha voltada para nós é um pouco mais difícil. Isto também é política. Vejam que nós temos um conjunto de ideias em que apresentamos aos nossos amigos ouvintes, fazendo não uma resposta, mas trazendo uma proposta, uma organização. E quando eu trouxe a questão, por exemplo, do lixinho, que às vezes a gente não se dá conta, mas é só uma pontinha de cigarro, é só um guardanapinho, é só um lencinho umedecido que eu jogo na janela do ônibus, na janela do carro. Mas na soma, nós somos quase 600 mil moradores nessa cidade, né, que circulam pelo centro em torno, calculo que pelo menos 150 mil pessoas devem passar diariamente pelo centro, ou pelas ruas de nossa cidade se deslocando. E se cada um desses jogar alguma coisa, vamos ter algum resultado. E a Rita trouxe justamente o aspecto, né, do exercer o compromisso individual. E sabendo que a mudança que eu estabelecer no território, no espaço que eu estou, vai repercutir no coletivo. Nós que entendemos a reencarnação não como algo possível, mas como uma realidade, nós espíritas, então nós temos que saber que a pontinha de cigarro que eu jogar, que a PET que eu descartar inadequadamente, ao renascer na Terra eu vou encontrar os problemas ali que eu estabeleci. Às vezes a gente diz, para os meus filhos, que eu estou deixando, para os meus netos, nós renasceremos daqui a 150 anos, se tivermos o merecimento. O que nós vamos reencontrar? Qual é a realidade?
Então nós vemos que discutir política e espiritismo é a arte de vivermos na Terra. As organizações terrenas, nós sabemos que são cópias muito pálidas da organização na vida espiritual. E essa cópia pálida de tudo que nós temos na Terra. Quando nós pegamos o nosso iPhone, que é a última tecnologia, é um pangaré para a espiritualidade. Nós temos essa compreensão. Mas é da espiritualidade que está vertendo através dos homens de pesquisa que são inspirados por essa espiritualidade. Toda a vida na Terra acontece sob inspiração dos espíritos benfeitores. Nesses últimos tempos, eles têm relatado, através de alguns medianeiros, que estão encontrando extrema dificuldade para atuar junto à nossa realidade de espíritos encarnados, justamente pelo tamanho do nosso desalinho, do nosso comportamento em desvio, que nos tornamos inacessíveis às suas orientações amorosas. Isso cabe não só na vida cotidiana de cada um de nós, mas na vida espiritual, das práticas de espiritualidade, na vida política, na vida do capitão de indústria, na vida do conhecimento, das academias, das escolas. Aonde há o ser humano, se há essa dificuldade, isso significa que estamos andando um percurso por nossa conta. E como uma coisa que eu aprendi e demorei a entender, que nós só existimos pela misericórdia de quem nos criou. Tudo que temos é pelo amor incondicional do Criador a toda a humanidade. Então, nós não podemos ficar no discurso pessimista. Então, neste momento em que transitamos por dificuldades, cabe-nos termos esperança, vermos novas possibilidades. O educador vai extrair o melhor que for possível no seu ato pedagógico com aqueles que são sob a responsabilidade. O instrutor, nós estamos aqui com 2 servidores do Exército Brasileiro, o instrutor na Academia Militar vai extrair o melhor daquele jovem que está lá sob a responsabilidade desta instituição. O prefeito, no seu ato de exercer o seu mandato, de ser o executor da administração, o orientador, uma vez que ele tem uma prática, ele vai tentar exercer da melhor maneira. Quando chegamos no legislativo, eles vão exercer da sua melhor maneira. O judiciário também. Mas é indispensável a nós, seres humanos encarnados nessa realidade, de interferirmos nos processos, exercendo a nossa cidadania. Nós, espíritas ou cristãos, não podemos nos distanciar de alguns afazeres fundamentais para a sociedade. Nós vimos Bezerra de Menezes dizendo da importância de que servíssemos para que o bem chegue a todos. Como nós vamos servir? Participando publicamente dos meios que essa sociedade organizada instrumenta-nos. O educador do seu sindicato, do conselho de gestores da escola, da comunidade dos direitos humanos, da associação dos deficientes físicos, da associação do Conselho Municipal de Idosos. Nesses espaços, na comunidade, sendo presidente, sendo o que aconselha, o que dá uma opinião. E se não for desse sistema legítimo, individualmente também, em algum momento, exercendo, eu sou um voluntário médico. Vai na escola e palestra sobre saúde, vai no presídio e palestra sobre saúde, psiquiatra vai lá e palestra sobre saúde mental. Esses contributos garantem uma vibração onde o interesse comum irá predominar. E uma vez que ele predomine, estabelece o benefício que todos nós queremos. Porque todos nós queremos receber a restituição do nosso imposto, mas declaramos
com transparência. Todos nós queremos receber os benefícios que a lei faculta para o capitão de indústria, de ter redução no imposto aqui, acolá, por acolher o trabalhador assim ou do outro jeito que seja, segundo a lei. Mas como nós somos na efetividade enquanto nessas funções? Porque, ora, eventualmente a gente olha para um grande capitão de indústria e não sabemos o poder e o alcance. Mas não sabemos o poder e o esforço que aquele ser fez para estar naquela posição. Naturalmente, quem não tem a compreensão quer expoliar a conquista de talvez milênios de trabalho. Porque Deus, na sua misericórdia, garante a subsistência humana na Terra através de algumas pessoas que sustentam o trabalho. E isso nós temos que reconhecer. Claro, há injustiças? Há. Mas e a minha contribuição para que ela diminua? Cumprindo o meu horário, cuidando do equipamento que eu uso na empresa, porque se eu não cuidar ele vai se desgastar antecipadamente, vai gerar um custo. Isso a gente não quer saber. Isso é política. Então, quando a gente está trazendo esse debate, assim, nós não queremos esgotar, porque esse assunto, se nós formos dizendo isso é política, nós vamos passar um mês vendo tudo que a gente faz como a gente é um ser político. Porque tem uma das consequências de nós estarmos encarnados e que é uma necessidade humana. Somos seres gregários. Precisamos, é lei universal, precisamos um dos outros. Isso é inalienável. Só pensar em Deus, né? Vamos deixar o velhinho sentado lá no trono. Daí pensa, olha, o cara é bom, né? Porque ele criou necessidades indispensáveis ao nosso progresso. E um deles é a necessidade primeira que temos de um do outro. O padeiro que levanta às 4 da manhã, nem vai dormir para ter o pãozinho de manhã, a água que recebemos tratada na porta de nossa casa, a energia, e assim por diante. O dono do mercado, que às vezes abre no domingo de manhã, a gente acha, vai lá mal-humorado, eles são praticantes do amor. Tem um serviço, eles estão tendo retorno financeiro, mas eles têm um amor pela comunidade que se disponibiliza. Vou abrir domingo de manhã. Quem reconhece, quem agradece? Nesse momento, assim, que nós já avançamos, guris e guria, nossa irmã Rita, que participou ali, ela estava observando e depois resolveu participar, que achou interessante. O nosso presidente está pedindo a voz ali. Mas nesse momento que a gente vai estar finalizando, então cabe-nos fazer essas reflexões, mas eu gostaria que nós positivássemos no sentido, o nosso irmão Volmir está com o Evangelho, ou o Bertelli, nós chamamos dos dois jeitos, com o Evangelho. Então nós temos que, neste momento em que as dificuldades estão gritantes, é oração. Oração. Eu quero já estar traçando essa questão final de nós orarmos. E orar não é não enxergar as coisas que precisam ser modificadas, mas é pedir. Eu sempre digo, Jesus, nós estamos fazendo umas bagunças aqui, como é que nós vamos resolver? Não sei, e penso que sei, mas será que é isso mesmo? Inspire-nos, inspire os políticos, inspire os médicos, inspire os que têm poder, inspire o judiciário. É isso. Se nós montarmos uma corrente permanente de quando vermos, não é que nós não vamos enxergar, enxergaremos, mas quando vermos o descaminho, não dê a importância do descaminho, mas sim de uma atitude de amor. E naturalmente, Jesus que informa, um átimo de amor esconde uma multidão de pecados, pode ser modificado. Bertelli. O Mestre Jesus, quando falamos de Jesus, falamos do psicólogo, do político, do professor, do médico, do médium das almas. E Jesus é o nosso leme, o nosso guia. E interessante porque as pessoas que se acercavam de Jesus na época, a grande maioria vinha sempre na esperança de um alento para suas necessidades. E uma pouca maioria, um seleto grupo de menor ênfase, sempre vinha testar Jesus de maneira assim bem infusiva e invasiva. E na questão da política, me chama a atenção que Pilatos lavou as mãos, né, politicamente falando. Absteu-se de tomar uma decisão, nem para sim nem para não. Então ele
como a gente disse, ficou em cima do muro. E hoje a gente vê que muitas pessoas dentro do viés político ficam em cima do muro. Até se abstêm de tomar partido da sua opinião e até da opinião daqueles que os elegeram representativamente. Mas me chama a atenção uma passagem dentro desse aspecto político, já estourando o tempo, o irmão Jorge está olhando ali, mas assim, mais 30 segundos. Jesus é interpelado numa passagem do Evangelho, onde ele traz uma parábola do bom samaritano para dar ênfase à resposta da interpelação. E eu acho magnânimo assim, que uma pessoa estava descendo da estrada de Jerusalém para Jericó e ela foi assediada por assaltantes naquela época, né? Então, uma coisa bem atual hoje. E ele traz assim 3 personagens da época, político-religiosa. Não estamos muito longe disso atualmente. Um levita e um sacerdote, um samaritano. O sacerdote passa, descendo pelo mesmo caminho, observa o irmão caído e ele atravessa para o outro lado. Como diz assim, esse não é comigo. E vai e segue o caminho. Aí desce um levita, olhando, com o rabo do olho, né? Assim, pô, mas eu não vou me sujeitar a isso. E segue o caminho. Aí desce um samaritano. Por que eu acho pertinente? Porque o samaritano, politicamente falando na época, mais ou menos igual aos nossos representantes políticos de hoje, né? O samaritano não era bem visto socialmente no grupo ao qual conviviam aquelas pessoas. Ele para, tira vinho, ajuda a limpar as feridas e faz mais. Ele vai até uma estalagem, dentro dos seus parcos recursos, tira o dinheiro que ele possuía para a época e diz ao estalageiro, ó, eu vou seguir meu caminho, mas eu vou voltar, aqui tem uma certa quantia, se por acaso, se fizer necessário mais, eu aportarei na minha volta, mas cuida bem deste homem. E ele segue seu caminho. O que nós podemos tirar dessa pequena passagem para o nosso contexto de aprendizado e contextualização de hoje do assunto que é política? Primeiro, que Jesus sempre resume os seus ensinamentos à caridade e à humildade. Segundo, naquela época as pessoas já eram egoístas e orgulhosas. E hoje nós continuamos nesse contexto todo egoístas e orgulhosos. E temos uma falta muito grande de caridade e humildade. Talvez nesse aspecto que os nossos irmãos do plano espiritual tenham uma imensa dificuldade em encontrar bons seguidores e bons trabalhadores da vinha do Mestre. Vamos passar a palavra ao nosso irmão Flávio para encerrarmos então, né, Flávio? Estamos nos nossos minutos finais. Ele quer dizer mais alguma coisa? Rita? É assim, é dentro dessa simplicidade, então, que nós queremos agradecer os ouvintes, né, que nos acompanham neste horário, mas também pedindo as orações, né, neste momento em que, quando a gente vê a dificuldade, coisa que eu aprendi com minha mãe, com minha avó, mulheres de oração. Então, quando a gente vê a dificuldade, a gente não tem que ter medo. Né? Às vezes eu brinco, a gente tem que aprender a movimentar o céu. Mas o céu são não petitórios infindáveis. Nós olharmos com nossos olhos de ver além daquela realidade, que a gente vê o sofrimento sendo estabelecido, mas não somos deserdados. A espiritualidade nos ampara, o Criador sustenta-nos e Jesus está no leme desta nau. Então o orbe está na sua direção. Neste momento somos chamados às transformações, a mudanças de paradigmas. E para que venha a nova era, os novos tempos, há que se quebrar algumas coisas. Quando a gente faz mudança, a gente sempre quebra uma louça, um pé do móvel. A terra, vamos fazer de conta que está fazendo uma mudança de habitantes, inclusive, nós espíritas compreendemos, em que alguns serão transferidos nesse processo, outros já adentraram e já estão sob a égide do Cristo, aguardando os novos tempos institucionais para implementar aquilo que necessitamos. E é nessa confiança que eu quero finalizar agradecendo os ouvintes, que tenhamos um bom domingo, com paz, com alegria e, sobretudo, com confiança no dever, que é o futuro que nos aguarda, que é luminoso, não há outra possibilidade. É luminoso o nosso futuro, porque quem nos criou nos ama incondicionalmente e sabe
dos nossos potenciais e certamente Ele olha na sua magnitude de quem ama incondicionalmente e diz: venham, venham ter comigo. Estou amorosamente aguardando-vos. Venham ter comigo.